Palavra da Verdade, devocional de 30 de julho. A beleza da comunhão cristã. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Atos 4:32. Já temos visto que nenhuma marca revela mais nossa identidade com Cristo do que o amor fraternal. Nada atrairá mais o reconhecimento da Igreja como comunidade de Cristo perante o mundo. Observamos que por causa da obra redentora de Cristo e da atuação eficaz do Espírito Santo em nós, o amar substancialmente uns aos outros como Cristo nos amou é uma experiência possível, embora requeira todo o nosso zelo. E o texto da nossa meditação nos traz um claro exemplo dessa comunhão de amor, a comunidade dos primeiros cristãos. Em Atos, esta é a segunda descrição que Lucas faz da vida da igreja. A primeira foi em 2:42 a 47. Em ambas, o evangelista destaca a qualidade de vida espiritual da comunidade num belíssimo retrato da comunhão cristã que serve de modelo para nós. Aqui vemos estampada a beleza da comunhão que o amor fraternal produz. A primeira observação de Lucas é que o crescimento numérico não afetou, em princípio, a qualidade da vida espiritual da comunidade. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Observe o contraste entre multidão e um. Isto nos ensina que a quantidade não é necessariamente inimiga da qualidade. Mas o que conferia qualidade ao crescimento numérico daquela comunidade? No nível mais geral, era o ambiente de profunda comunhão. O nível dessa comunhão é expresso na frase: ninguém considerava ou dizia ser sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. E de onde brotava essa comunhão e como ela se manifestava? Uma causa inegável está no versículo anterior e é enfatizada em todo o livro de Atos, a atuação do Espírito Santo. Está escrito no verso 31 que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Em segundo lugar, o versículo seguinte nos aponta o poder do testemunho apostólico, ou como Lucas já tinha relatado em 2:42, a doutrina dos apóstolos, cuja ênfase era o fato da ressurreição de Cristo. Ele observa que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, e como decorrência da ação do Espírito Santo e do testemunho apostólico da ressurreição, havia em todos eles abundante graça. Graça aqui tem o sentido de graciosidade, apontando para algo que desperta simpatia e admiração dos de fora. Esta palavra já tinha sido usada em Lucas 2:52, referindo-se a Jesus, e em Atos 2:47, referindo-se à igreja. Se observarmos bem, veremos que temos aqui a mesma sequência de Atos 2:42 a 47, onde após a promessa do dom do Espírito Santo, temos a menção da comunidade apegada à doutrina dos apóstolos, seguida de uma descrição da vida de comunhão, culminando com a graça diante do povo. Em seguida, Lucas descreve como essa graça transbordante se manifesta, explicando a beleza dessa comunhão na prática. A graça transbordante se revelava primeiramente no caráter dos cristãos e, em segundo lugar, na condição geral que resultava disso. Primeiro, Lucas destaca o desprendimento dos crentes em relação aos seus bens materiais e a alegria em compartilhar do que lhes sobrava com quem tinha necessidade. Como resultado, nenhum necessitado havia entre eles, diz o verso 34. Os apóstolos administravam a distribuição. A expressão aos pés dos apóstolos aponta para a autoridade deles, à qual era submetida a distribuição dos bens. Três fatos, no entanto, devem ser observados aqui. Primeiro, a partilha dos bens era voluntária, não uma exigência dos apóstolos, nem tampouco uma ordenação do Estado, que não tinha qualquer participação nessa distribuição. Portanto, esta passagem não pode ser utilizada para embasar qualquer proposta de reforma agrária ou distribuição de renda compulsória a ser realizada pelo Estado. Em segundo lugar, os crentes não vendiam os bens e distribuíam automaticamente de modo a promover uma alegada igualdade social nos moldes comunistas. Eles compartilhavam do que lhes sobrava e se distribuía à medida que alguém tinha necessidade, diz o verso 35. E em terceiro lugar, os bens não eram distribuídos a todos os necessitados da cidade, mas aos da família da fé. A expressão qualquer um no verso 35 refere-se aos membros da comunidade. Isto não significa que a igreja não possa prestar assistência aos necessitados de fora.
mas existem outros textos que falam sobre isto e este não é um deles. Eles, na verdade, estavam cumprindo o que está escrito em Gálatas 6,10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Além disso, o texto não nos encoraja a viver às custas de ninguém, nem a sustentar aqueles que assim querem viver. Há aqueles que mais tarde quiseram se aproveitar da boa vontade das igrejas para viver uma vida ociosa, a Escritura asseverou: se alguém não quer trabalhar, também não coma, segundo aos Tessalonicenses 3,10. A seguir, Lucas cita um exemplo particular desse espírito de desprendimento e generosidade. A mesma frase-chave que expressa o comportamento geral dos irmãos descreve o de um crente chamado José: possuir uma propriedade, vendê-la e depositar o valor correspondente aos pés dos apóstolos. José já era conhecido pelo seu dom de encorajar outros, mas ele também demonstra ser um cristão desprendido. Vendeu um campo e ofertou todo o valor correspondente para acudir aos necessitados, como diz o verso 37. José é o exemplo do tipo de cristãos que compunham em sua maioria a igreja de Jerusalém. Não era uma obrigação doar todo o valor. Foi um ato voluntário de generosidade. Por isso ele foi um crente destacado no meio da igreja. Esse espírito solidário rendeu a José um sobrenome, uma espécie de apelido que ressaltava não um defeito, mas sua principal qualidade. Barnabé vem do aramaico e significa filho da exortação ou filho do encorajamento. Mais adiante, Lucas mesmo reconhece que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, no capítulo 11, verso 24. Ele também aparece no capítulo 13, versos 1 a 3, como um dos crentes destacados, um profeta, um mestre ou ambos. Sabemos que essas qualidades eram fruto da ação do Espírito Santo, como Lucas destaca. Ele era um exemplo daquilo que acontece quando o Espírito enche o crente. Ele reflete mais intensamente o caráter de Cristo. Mas a igreja não se constituía apenas de bons exemplos. Logo no capítulo seguinte, temos o mau exemplo de Ananias e Safira, que, movidos de avareza e engano, venderam um campo, mas deram uma oferta menor, dizendo que aquele era o valor total do campo. Seu pecado não foi reter parte do valor, mas usar de hipocrisia e mentir para se passar por generosos. Por isso a Escritura nos adverte: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. 3 João 1:11. Portanto, o bom exemplo de Barnabé serve de inspiração. O mau exemplo de Ananias e Safira, de advertência. Deus nos deixou esse retrato em sua palavra para que olhemos para essa comunidade e busquemos nos inspirar nesse exemplo de crescimento espiritual. Que busquemos essa plenitude do Espírito Santo e esse apego ao testemunho apostólico, agora encerrado nas Escrituras, porém com o mesmo poder, a fim de que experimentemos uma comunhão viva, manifestando a abundante graça que flui do Cristo ressurreto, do soberano Senhor, de modo que o mundo creia em Cristo. Em segundo lugar, que olhemos para o bom exemplo de Barnabé e almejemos um compromisso individual com a comunhão cristã, cultivando o desprendimento e a alegria de compartilhar as necessidades dos santos, sendo crentes que por seu exemplo e palavra estimulam os outros ao amor e às boas obras. Não deve haver nenhum necessitado em nosso meio. Esta é a beleza da comunhão cristã. Esta é a beleza de Cristo. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.